Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Sup Leitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comente aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo, bons estudos! Continuação da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Está atualizado, estou no site do planalto.gov.br, está atualizado até o dia de hoje. Artigo 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido conforme a normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outras, conforme a normatização do CONTRAN. Artigo 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só poderá repetir o exame depois de decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados para concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa, onde prestar serviço, do qual constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Artigo 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a identificação de seus instrutores, examinadores, que serão passíveis de punição conforme a regulamentação a ser estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e examinadores serão de advertência, suspensão e cancelamento da autorização para o exercício de atividade conforme a falta cometida. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 cm de largura pintada ao longo da carroceria a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a este fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, a meia altura, faixa branca removível, de 20 cm de largura, com inscrição Autoescola na cor preta. Artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único.
Ao aprendiz será expedida autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física mental, de primeiros socorros e sob legislação de trânsito. Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, inciso 1, nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. Inciso 2, acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um ocupante. Parágrafo 2º. Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga horária mínima correspondente. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identificação da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no RENASC. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENASC, agregando-se neste todas as informações. Parágrafo 8º. A renovação da validade da Carteira Nacional de Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Parágrafo 10º. A validade da Carteira Nacional de Habilitação será condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Parágrafo 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do Código anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para revalidação do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais previstos nesta lei. Artigo 160. O condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição em face da pena concretizada na sentença. Parágrafo 1º. Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a juízo da Autoridade Executiva Estadual de Trânsito, assegurada ampla defesa ao condutor. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito desse Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirigir veículo.
Inciso 1. Sem possuir carteira de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Pena, multa 3 vezes. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 3º. Carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Pena, multa 2 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 5. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Pena, multa. Medida administrativa: recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Inciso 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, pena, multa. Medida administrativa: retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração: as mesmas previstas no artigo anterior. Pena: as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa: as mesmas previstas no inciso 3º do artigo anterior. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter um melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei, e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo e bons estudos. Continuação da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019. A presente lei está atualizada até a data de hoje. O site do planalto.gov.br. Artigo 164. Permitir que pessoa, nas condições referidas nos incisos do artigo 162, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração: as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade: as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa: as mesmas previstas no inciso 3º do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Pena, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto
no parágrafo 4º do artigo 217. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não tiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65. Infração grave, penalidade multa. Medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor, sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima, penalidade multa. Medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve, penalidade multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima, penalidade multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média, penalidade multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média, penalidade multa. Artigo 173. Disputar corrida, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. A penalidade são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exigir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Inciso 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. Inciso 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Inciso 3º. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Inciso 4º. De adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. Inciso 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência, infração gravíssima. Penalidade multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177.
Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito, quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave, penalidade multa. Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média, penalidade multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo em via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave, penalidade multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2. Nas demais vias. Infração leve, penalidade multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média, penalidade multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. Inciso 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 cm a 1 metro. Infração leve, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 3. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registros de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados conforme a especificação do CONTRAN. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios ou ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 9. Onde houver guia de calçada meio-fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros, de transporte coletivo ou na inexistência dessa sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 15. Na contramão de direção. Infração média, penalidade multa. Inciso 16. Em aclive ou declive não estando devidamente freado e sem calço de segurança,
quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 17. Em desacordo com as condições regulamentadas, especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 18. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização. Placa, proibido estacionar. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 19. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização. Placa, proibido parar e estacionar. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 20. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem que dê-se algo que comprove tal condição. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via.